Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Louvamos a Deus por mais este momento, né? Onde podemos meditar na palavra do Senhor. Onde podemos ouvir a voz do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus autêntico, não é verdade? Irmãos, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, nesta manhã, um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo número 5, a partir do versículo número 1, onde o Senhor diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, né? Deus seja louvado. Vamos orar agora, irmãos, vamos pedir que Deus fale conosco esta manhã, para a glória do santo nome dele, não é verdade? Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai, Santo de Israel, Deus vivo, Senhor do universo, Deus que conhece todas as coisas, Senhor, Deus que sabe todas as coisas, Senhor, e Deus que promove todas as coisas. Meu Pai e Rei, Senhor das nossas almas, Deus da nossa vida, Pai, eu rogo a Ti agora em nome de Jesus, Senhor. Vai à frente, lava subia, lava cheias, ricanda lava surianda, ricanda lava cheias. Oh Deus, vai à frente, Senhor, vai à frente do Teu povo, Senhor, preparando, Senhor, esta manhã, para que nós, Senhor, possamos ser edificados, curados, libertos pelo poder da Tua palavra. Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Tu és Deus para, Senhor, da glória, falar aos nossos corações, falar aos nossos ouvidos. Tu és Deus, Senhor, para transformar a nossa mente agora, Senhor. Fala a tua igreja, lavassúbia, ricanda lavassurianda, ricanda lavalavalabaxéias, seribicanda lavalavalabaxéias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai, eu rogo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor da glória, que foi derramado sobre a minha vida, está sobre a Tua igreja, lavassúbia, ricanda lavassurianda, ricanda lavalavalabaxéias. Deus vivo, fala alto ao meu coração, à minha alma, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor.
Fala, Senhor da glória, ao meu coração, à minha mente. Tira as minhas emoções agora com a tua mão santa, Senhor da glória, Pai. E coloca o poder da tua palavra, porque a tua palavra é irresistível, Senhor. Porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Então sabemos que seremos edificados, Senhor. Então sabemos que seremos modificados, aperfeiçoados pelo teu poder, Senhor, esta manhã. Fala, Senhor da glória, Pai. Fala, Senhor da glória, Pai, aos nossos ouvidos. Fala, Senhor da glória, à nossa mente. Fala, Senhor Deus Todo-Poderoso, ao teu povo que te busca e te deseja e te quer, para a glória do teu santo nome. Somente para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Senhor da igreja, né? Do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Mais uma vez, né, irmãos? Palavra maravilhosa do nosso Deus, né? Que palavra poderosa o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, conforme nós já dissemos, né? Irmãos, Deus, como você bem sabe, né, sempre se preocupou em orientar a sua igreja. Deus sempre se preocupou em orientar o seu povo de como proceder, de como agir, né? Um grande exemplo disso foi a lei dada a Moisés, né? Foram as tábuas dos 10 mandamentos, dadas a Moisés ali no Monte Sinai. Depois o Senhor deu a lei ali para que Moisés ali colocasse para o povo regras, né, de vida, né? Tudo que o ser humano poderia passar nesta terra estava contemplado ali na lei de Moisés, como sendo algo que as pessoas deveriam conhecer para praticarem segundo ali aquilo que Deus estava dizendo, para que pudessem identificar qual que era a vontade de Deus e qual que era o quê, né? O que era aquilo que eles deveriam evitar, né, irmãos? Deus é um Deus que mostra com clareza a sua vontade, né? Ele sempre teve essa postura, mostrando ao homem exatamente como ele deve proceder, e você sabe muito bem que Deus não abre mão ali dos seus princípios, que Deus não abre mão ali, né, daquilo que, né, ele deseja para o homem como atitude, como pensamento, como mudança de vida, né? E o apóstolo Paulo, irmãos, estava aqui preocupado com a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo estava dizendo algumas coisas muito importantes a respeito da postura cristã. O livro de Éfeso, ele está cheio de orientações de como nós devemos proceder na nossa vida também, né? A nossa vida pessoal, como tratar filhos, como tratar esposo, como tratar esposa, né? Paulo estava preocupado em dar um ensino completo ali à igreja, para que as pessoas soubessem efetivamente como agir, né? Para que não fossem enganadas pelas trevas, né? Olha o cuidado de Deus, né? Você que não conhece a palavra, você que não lê a Bíblia, você está perdendo, né, completamente tudo aquilo que Deus se preocupou em ensinar para o seu povo, né? Deus não se preocupou só em ensinar uma história, Deus não se preocupou só em ensinar características dele, mas Deus se preocupou em nos ensinar a viver, né? Deus se preocupou em ensinar você a viver. E todas as vezes que você despreza o texto bíblico, todas as vezes que você despreza a orientação de Deus que consta na Bíblia, na verdade você está se deixando à mercê daquele que pode te enganar, né? Satanás, ele tenta a todo instante enganar a igreja. Satanás, ele tenta a todo instante enganar o povo de Deus, né? Fazendo com que as pessoas pequem, com que as pessoas ajam, né, fora dos princípios bíblicos, né? Eu vou lembrar você um texto da palavra do Senhor que você sempre me ouve falar, né? Deus falando através do profeta Oséias: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, né? Então, não despreze as orientações de Deus, aproveite hoje, né? Se você ainda não leu a Bíblia, se você ainda não leu o livro de Efésios, se você já leu o livro de Efésios, leia novamente. É um livro curtinho, de 6 capítulos apenas, e você vai encontrar aí diversas orientações importantes para a sua vida em Deus, né? Para a sua vida cristã, né?
Paulo começa esse texto aqui, esse capítulo, dizendo algo muito interessante, né? Algo que eu gosto muito também, que é um direcionamento importantíssimo para as nossas vidas, quando Paulo fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, né? Paulo já havia dito, se não me engano, no livro de Coríntios ali, 2 Coríntios, se eu não me engano, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, né? E Paulo está reafirmando aqui novamente, né? Novamente essa postura, que nós devemos o quê? Ser imitadores de Deus como filhos amados, né? E aí, irmãos, começa algo muito importante nesse versículo, né? Essa orientação de Paulo começa, assim, sendo algo muito importante para as nossas vidas, e talvez você não tenha ainda percebido, né, a amplitude e o tamanho daquilo que Deus está falando nesse pequeno versículo que nós lemos agora, né? Sede imitadores de Deus, né? Se nós olharmos a Bíblia está repleta de versículos bíblicos mostrando características de Deus, né? Mostrando aquilo que Deus é, para que nós possamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus, né? Eu sempre falo, irmão, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer o coração de Deus, porque se você conhece o coração de Deus, você entende a palavra. Se você conhece o coração de Deus, quando você lê um versículo, você vai identificar com clareza aquilo que Deus está tentando passar, ou que Deus está passando ali, né? Através de um versículo, né? Através de um versículo, né? Então, irmãos, Deus deseja que você seja imitador dele. Deus deseja que você seja imitador de Cristo. Mas o que nós vamos imitar, então, irmãos? O que você deve imitar, então, se você deve ser o imitador do Senhor? Vamos dar algumas características importantes aqui. Talvez, assim, as principais, eu penso, daquilo que você deve procurar fazer, né? A Bíblia diz que Deus é amor, né? E se Deus é amor, nós temos que imitar o Deus de amor. Se Deus é amor, nós temos que imitar as posturas de amor do Senhor, manifestando ali, né, o nosso coração repleto ali de um anseio, né, que procura, né, que procura o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, que procura sentir ali, né, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, um sentimento que muitas vezes as pessoas não compreendam, né? E você deve sentir, sim. A Bíblia diz que nós devemos chorar com aqueles que choram, que nós devemos rir com aqueles que riem, né? Então, né, nós devemos manifestar o amor de Deus, né? Sermos pessoas compassivas, pessoas, né, que estamos né, prontas para perdoar aquele que, né, erra em relação a nós, né, aquele que deseja o mal a nós, porque, irmãos amados, é muito fácil, às vezes você fala assim: eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo perdoar Beltrano, né? Uma forma fácil de você né, atingir o objetivo de Deus em ter um coração perdoador é você pensar: se aquela pessoa deseja mal a você, se aquela pessoa fez algo mal a você, ela está precisando de Deus, ela está precisando do Senhor, assim como você precisou um dia e se encontrou com o Senhor, né? Então devemos fazer com que o amor do nosso Pai, que foi exalado a nós, né, principalmente pelo sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho, para que nós pudéssemos estar ao lado dele, o Senhor que cuida de nós, que nos perdoa, né, irmãos? Quantos erros, né, irmãos? Quantas atitudes difíceis nós praticamos no nosso dia a dia, e Deus está lá olhando, querendo um conserto, querendo um arrependimento, e está pronto ali a nos dar uma nova chance, está pronto a nos dar uma nova oportunidade, e você não se sente satisfeito por isso, irmãos, de Deus estar ali disponível no seu arrependimento, de você receber uma nova oportunidade do Senhor? Então por que não praticar as mesmas coisas? Então não praticar aquilo que você deseja que Deus faça contigo? Então por que não praticar aquilo que Deus faz contigo todos os dias? Que é o quê? Independente dos seus erros, estar ali pronto para te receber na presença dele, né? E te perdoar por um coração arrependido que você tenha, né?
A Bíblia diz também, irmãos, que nosso Deus é fiel, né? Nosso Deus é fiel, né? E quantas pessoas, né? Quantas pessoas citam, né, essa característica de Deus no seu dia a dia, né, com palavras, com adesivos, com canções, né? E a fidelidade de Deus, ela é indiscutível, não é, irmãos? Deus fala a respeito do poder dele e das promessas de bênção dele. Deus fala a respeito das coisas vindouras, das coisas que virão acontecer. E a Bíblia diz que nenhuma palavra do Senhor deixará de acontecer. E a Bíblia diz que nenhuma promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida deixará de acontecer, né? E a nossa vida deve ser uma vida de fidelidade a Deus. Somos imitadores de Deus. Somos imitadores das características do Senhor, somos imitadores, irmãos amados, do caráter de Deus, e a nossa fidelidade passa por uma vida de obediência, irmãos. Não existe uma pessoa fiel que não seja obediente, né? Fiel a quê? Né? É fiel à parede, é fiel aos quartos, é fiel ao cachorro? Não, nós somos fiéis a o quê? Algo que foi o quê? Manifesto nas nossas vidas. Como é que você demonstra a sua fidelidade? Fazendo aquilo, né, que você prometeu um dia que faria, não é verdade? Você já prometeu ser fiel a Deus? Você já prometeu ser fiel à sua esposa? Você já prometeu ser obediente ao Senhor? Você já prometeu mudar a sua vida, entregar a sua vida a Jesus? Você já prometeu viver uma vida de santificação, de santidade a Deus? Você já prometeu, né, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Se você já prometeu tudo isso, você tem que ser fiel àquilo que você falou, não é verdade? Né? Temos que ser imitadores de Deus, irmãos, imitadores daquilo que o Senhor, né, nos mostra, daquilo que o Senhor nos fala, né? Devemos o quê? Devemos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser sim esse homem, essa mulher fiel, eu quero ser sim essa pessoa, né, que se coloca diante de ti, né, em obediência para a glória do santo nome do Senhor, né? Outra característica do caráter de Deus: Deus é misericordioso, não é verdade? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós devemos ser esses também, irmãos. É que demonstramos misericórdia através das nossas atitudes, que demonstramos misericórdia em relação ao nosso irmão, né? Colocando diante do nosso irmão, né, palavras de conforto, palavras, né, que ajudam, né, o nosso irmão ou a pessoa que está à sua frente a vencer. Quantas vezes nós temos que dar um chacoalhão, irmão? Ser misericordioso não significa que você vai agradar a pessoa. Ser misericordioso significa que você tem compaixão pela pessoa, né? E quantas vezes a sua compaixão é demonstrada por palavras de orientação, por chacoalhar a pessoa e falar: olha, você não precisa ser assim, você não pode ser assim, né? Você deve ser uma pessoa diferente, né? Você está sendo, né? Você está levando a sua vida à destruição. Então, irmãos, devemos, sabe, olhar para as coisas que são de Deus e compreender, né, que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Por isso devemos o que? Agir com misericórdia também nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, né? Ter compaixão, irmãos, compaixão. Procurar o que? Ajudar o nosso próximo, né? E quando as pessoas falam em ajudar, normalmente as pessoas estão ali, né, imaginando uma ajuda financeira. Não, a ajuda, irmãos, a maior ajuda não é a ajuda financeira. A maior ajuda, né, é o conforto espiritual, é a orientação, é o aconselhamento, ou é o acompanhamento que as pessoas às vezes necessitam. Então você imagina quantas vezes existe uma pessoa com sentimentos de suicídio, com sentimentos de morte, né? E quantas vezes um servo de Deus é usado para consolar, para orientar, para dar uma palavra de ânimo, né, para orar por essa pessoa. Dinheiro nenhum conseguiria resolver o problema daquela pessoa, mas muitas vezes a sua palavra de amor, sua palavra de compaixão, né, faz com que, né, o mundo se mova ao seu redor, para que aquela vida que você está ministrando, né, tenha ali alívio para suas dores
e tenha um verdadeiro encontro com o Senhor, não é verdade? A Bíblia diz, irmãos, né, que o nosso Deus é verdadeiro, né? O nosso Deus é o Deus da verdade, né? A Bíblia diz o Deus da verdade, o Espírito Santo da verdade, né? É um dos nomes do Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? Jesus se auto-intitulou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então devemos, irmãos, olhar para esta palavra. Em nós não pode haver resquícios daquilo que foi construído por Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E todas as vezes que nós vivemos na mentira, nós estamos vivendo uma vida ao lado das trevas, ao lado do diabo. Devemos ser verdadeiros, irmãos. Aquilo que você fala, você deve sentir. Aquilo que você pratica, você deve sentir. Existem muitas pessoas falando da boca para fora. Existem muitas pessoas que falam e não praticam. Existem muitas pessoas que falam, mas estão longe de acreditar naquilo que falam. Ou seja, não estão sendo verdadeiros, né? Nós devemos zelar pela verdade, irmãos. Fale aquilo que você acredita. Fale aquilo que você pratica, para que as coisas que são de Deus sejam manifestas através da verdade que está em ti, né? Da verdade que sai do seu coração e da sua mente. Eu sempre falo, irmãos, todas as vezes que nós cremos em algo, nós defendemos com ímpeto aquele algo, né? E quantas vezes as pessoas estão crendo, aliás, estão falando que creem, mas na verdade não creem de forma nenhuma, portanto não conseguem defender, portanto não tem ali alicerce, né, aquilo que a pessoa deveria acreditar e deveria defender, né? A verdade de Deus, o Deus da verdade, a palavra de Deus é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos sim conhecer, praticar e proclamar aquilo que Deus é nas nossas vidas, para que as pessoas olhem para nós e não tenham nenhuma dúvida daquilo que você fala que é uma verdade na sua vida, né? É muito triste, irmãos, uma pessoa falar, pregar e as pessoas estão olhando, estão vendo que aquilo é uma mentira na sua própria vida. Na sua própria vida. Que você tenha isso no seu coração, de você viver a verdade de Deus, porque, irmãos, eu creio que o grande câncer da igreja hoje é a mentira. São as vidas vivendo uma mentira na igreja. São as vidas vivendo uma falsa unção na igreja. São as vidas vivendo uma falsa conversão na igreja, né? E eu vou te alertar e vou te falar agora. Aquele que não pratica a verdade será levado para o lugar aonde há fogo e enxofre e ranger de dente, aonde existe um fogo inextinguível, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Que você tenha, sabe, que você tenha isso no seu coração, né? Que você tenha no seu coração as consequências de determinadas coisas que você muitas vezes omite, ou que você se engana, ou que você mente, né? Que você entenda e saiba, e Deus fala hoje que as consequências virão. A mentira, ela se tornará o que? Pública, né? Conforme diz a palavra que nós lemos agora há pouco, né? Que a mentira, as coisas que são trevas, que são reprovadas pela luz, serão manifestas, porque a luz brilhará sobre as trevas, mostrando tudo aquilo que está escondido e oculto, né? Nada poderá ficar oculto ou escondido, né? No dia que Deus determinar, né? Então que você lute e viva por isso, para que a sua vida seja uma verdade em Deus, para que a sua adoração seja uma adoração verdadeira a Deus, né? Deus, Senhor, busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Que as suas palavras sejam verdade a Deus. Quando você diz, Senhor, eu te amo, que você diga isso sentindo aquilo que está no seu coração, e que as tuas atitudes, né, representem esse sentimento que você fala para Deus, né? Que você seja
verdadeiro, conforme diz a palavra. A Bíblia diz que o Senhor é justo, né? A Bíblia diz que o Senhor pratica a justiça, que o Senhor não abre mão da justiça, né? O Senhor é o meu juiz, né? Daniel, né? Daniel, né? Daniel, o Senhor é a minha justiça. Então, que você seja, né? Que você zele pela justiça, que você olhe as circunstâncias que estão ao seu redor, que você pratique justiça, que você não seja aquele que pratica 2 pesos e 2 medidas, ou que você não seja aquele que julga algo para prejudicar alguém, ou que julga algo para que, né, determinada pessoa seja prejudicada em situações que aconteçam na sua vida, né? Eu sempre falo, né? Eu fui muitos anos, né? Como vocês sabem bem, eu fui um executivo, tinha muitos funcionários, né? Abaixo de mim, né? Cheguei a ter mais de 70 pessoas, gerenciando mais de 70 pessoas, tinha supervisores, coordenadores, funcionários, e eu sempre procurei agir com muita justiça em relação aos meus funcionários, né? Quando tinha que dar um reajuste, um aumento, uma promoção, eu sempre buscava a justiça, eu sempre buscava olhar para todas as pessoas, procurando ali achar aquele que verdadeiramente merecia, né? Procurando achar aquele, né, que, né, segundo os princípios que Deus havia colocado no meu coração, se destacavam verdadeiramente para receber algo do Senhor. Uma bênção, né? Que seria ali uma promoção, né? Que seria ali quantas pessoas, quantos gerentes eu promovi, né? Funcionários meus que eu promovia gerente. Então, irmãos, são coisas assim que, se não houver justiça, se houver ali interesses pessoais, você, né, está dando um tiro no pé espiritualmente, né? Porque o nosso Deus olha para isso e vê aquele que foi prejudicado em relação à sua atitude, não é verdade? Né? O nosso Deus, ele é santo. Nosso Deus é santo e ele falou a nós, né? Sede santos porque eu sou santo, né? Esse é o grande motivo de nós buscarmos a separação total para Deus, nós buscarmos sermos pessoas voltadas completamente para Deus, porque Deus é separado completamente do pecado, né? Porque Deus, com certeza, irmãos amados, tem essa característica como uma das mais importantes, né, que ele propaga para as nossas vidas, ou seja, Deus sempre buscou ter um povo separado. Quando Deus separou o povo ali de Israel para ser o povo chamado de povo santo, né? O povo de Israel era chamado de povo santo, povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus sempre teve isso no coração, separar um povo, separar um povo. E Deus está separando um povo. E Deus está separando um povo que vai o quê? Reinar com ele de forma perpétua, que vai estar ao lado dele de forma perpétua. Um povo separado, né, irmãos? E você concorda comigo que, né, todos aqueles que forem salvos, né, foram obedientes? Todos aqueles que foram salvos provaram seu amor a Deus, né? Então, esse povo separado, esse povo santo, né? A palavra de Deus se cumprirá e o desejo do coração de Deus se cumprirá também. Adão e Eva não conseguiram se separar, né? Mas nós lutamos nesse mundo, vencemos as nossas batalhas, e todos aqueles que forem salvos terão demonstrado o seu caráter inequívoco a Deus, né? E serão o quê? Recompensados, né, pelo poder da salvação. E ali Deus terá um povo que o ama, é um povo que provou o seu amor, um povo que provou a sua fidelidade, né, de forma inequívoca. E aí sim, né, não haverá mais chance do pecado e da dor, né, e das angústias desse mundo atingirem ali as nossas vidas. Você está compreendendo aquilo que Deus planejou? Você está compreendendo aquilo que Deus está fazendo? O homem, Adão e Eva, tiveram que ser expulsos da presença de Deus. E Deus está constituindo um povo que é fiel, que obedece ao Senhor. Deus está constituindo um povo que o ama acima de todas as coisas, que o adora em espírito e verdade. E ele vai separar esse povo, e esse povo vai merecer a recompensa de Deus para viver o quê? Uma vida de forma completamente diferente, né?
onde as lutas, as angústias já não farão parte da nossa vida, porque nós provamos a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus. Que coisa linda o plano de Deus, né? Que coisa linda o projeto de Deus, né? Atingindo, melhor dizendo, o seu objetivo de separar um povo para Ele, para viver ao lado dele de forma perpétua. E Deus está te chamando para ser parte deste povo. Deus está te chamando para fazer parte, né, desse povo separado, desse povo santo, né, que viverá ao lado dele de forma perpétua, né, que viverá ao lado do Senhor de forma inequívoca. Aleluia. Deus seja louvado, né, irmãos? E a Bíblia diz, irmãos amados, que Deus é luz, né? Temos falado algumas coisas já sobre a luz nas últimas pregações, e Deus fala mais uma vez a respeito disso, da luz e das trevas. E nós não podemos deixar de ser esses, lembrando a você, embora você já tenha sido ministrado semana passada a respeito disso, que o povo de Deus resplandece a luz de Cristo, que o povo de Deus tem a luz de Cristo iluminando a sua vida. Portanto, não andamos em trevas, né? Não andamos em trevas, né? A nossa vida é uma vida de clareza espiritual. Todos devem enxergar aquilo que nós somos, porque nós somos luz. Nada na nossa vida é escondida, né? Porque nós somos luz. Nós devemos praticar isso e acreditar nisso, porque o nosso Deus é luz e nós devemos ser imitadores do nosso Deus, conforme o Senhor disse nesta palavra, versículo 1, apenas o versículo 1 que nós lemos, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, né? Poderia ficar falando aqui, né, durante muito mais tempo a respeito disso, e pegando mais ali características do caráter de Deus para que você pudesse ser edificado e entender, né, que você deve ser um imitador, né, imitador de todas as coisas, né, que Deus praticou, da forma como Deus praticou. Poderíamos falar muito mais, né, mas eu acho que você já ouviu muita coisa, né, e talvez você ainda esteja refletindo sobre algo, né, sobre aquilo que nós falamos, mas nós falamos de amor, fidelidade, misericórdia, falamos da verdade, falamos da justiça, falamos da santidade, falamos da luz de Deus, né, conforme disse o Senhor. E depois Paulo, irmãos, ele dá aqui uma abordagem a respeito de alguma dessas características que nós falamos aqui. Nós separamos isso, né, para que nós não ficássemos ali ligados simplesmente aos versículos, mas no versículo 2, o Paulo fala, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício agradável, sacrifício de aroma agradável a Deus. Você compreendeu aquilo que Paulo começou a abordar aqui? Ele falou, sejam imitadores de Deus, vivam em amor, né, conforme ele disse aqui, né, porque Deus nos amou primeiro e se entregou como oferta e sacrifício a nós, né? E disse mais, olha só o que Paulo fala, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos, né? Nós, irmãos, olhamos para Deus e identificamos a santidade de Deus e a separação de Deus. E Deus condenou, certa vez, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, por causa da sua imoralidade sexual, por causa daquilo que se faziam naquelas 2 cidades. Nós devemos olhar para essa situação específica, né, e corrigir as nossas vidas se houver algo de errado. E devemos vigiar em relação a isso, porque são situações, né, que muitas vezes levam à perdição. As pessoas à perdição destroem lares, né? Quantas vezes o adultério, a fornicação destrói lares.
Quantas vezes uma atitude de uma pessoa, né, leva à destruição de uma família inteira por conta daquilo que a pessoa praticou, de um erro, né? Conforme Davi, né? Davi olhou ali do seu palácio para baixo ali, viu uma mulher tomando banho, Betseba, e ali Davi desejou aquela mulher, e ali Davi mandou chamar aquela mulher que era casada, era mulher de um dos soldados seus, de um dos seus soldados, Urias, e ali, né, Davi se deitou com aquela mulher, e depois aquela mulher engravidou, e ali Davi planejou matar Urias, o seu soldado, para que não descobrissem ali o seu pecado, primeiro a idolatria, primeiro o adultério, e depois ali, né, a gravidez ali de Betseba, né, um erro leva a outro erro, né, um abismo leva a outro abismo, e ali Davi maquinou e mandou com que o seu general colocasse Urias na frente da batalha para que ele morresse. E ele deixou isso claro para o seu general: olha, coloque ele na frente da batalha ali, para que ele morra. E ali Deus, isso foi um pecado terrível, mas terrível de Davi. Seu primeiro filho com Betseba morreu, o Senhor tirou a vida dele, Davi teve a sua família completamente destruída, né? As consequências do pecado de Davi vieram, não é verdade? Então que você vigie em relação a essa situação, sabe, irmãos? São coisas que Satanás coloca na frente das pessoas, principalmente num mundo perdido e tenebroso como nós vivemos nos dias de hoje, e nós devemos vigiar, né? Então você se lembre de Davi, você se lembre também de José. Se lembra de José, né, que ele foi tentado ali pela mulher de Potifar, ela ficou nua à sua frente, querendo se deitar com José, e José, o que ele fez? Ele fugiu, saiu correndo. Fuja do pecado, não tente enfrentar o pecado, que você não vai vencer. A Bíblia ensina a fugir do pecado, a sair da presença do mal, a fugir, né, da aparência do mal, diz a palavra do Senhor. Que você seja esse que tem sabedoria, né? Uma das características de Deus, sabedoria, né? Sabedoria, que você tenha sabedoria de Deus, né? Para você vencer as coisas que são ao seu redor, as coisas que estão sobre a sua vida. E aí sim você será uma pessoa diferente, uma pessoa fiel, verdadeira, né? E que, né, é uma pessoa que o pecado passa longe da sua vida, não é verdade? Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só, irmãos, né? O que você acha de um cristão que está ali ministrando a palavra de Deus para alguém que fala palavrões? O que você acha de um cristão, irmãos, que está ministrando a palavra do Senhor para alguém e durante uma festa essa pessoa ela se embriaga, né, com bebida alcoólica? O que você acha, irmãos, de uma pessoa, né, que prega a palavra de Deus e essa pessoa, né, pratica violência na sua casa, né, no seu lar contra a sua esposa, né, ou vice-versa, na verdade, né? Nós devemos olhar para as coisas que são de Deus, irmãos, e darmos um pleno testemunho daquilo que é de Deus. Falamos, né? Temos que ser verdadeiros em relação àquilo que nós pregamos, né? Temos que ser verdadeiros em relação àquilo que nós falamos. Quando você não tem a temperança sobre a sua vida, quando você perde as estribeiras fácil, e quando você começa a praticar atitudes insanas, quando você fica nervoso, né, você não está demonstrando o verdadeiro caráter de Cristo.
está demonstrando que o velho homem ainda fala muito alto na sua vida, né? Você está ainda mostrando que, né, aquele que já deveria estar sepultado, né, ainda vive, né, ainda chacoalha no túmulo e ainda levanta do túmulo de vez em quando para dominar a sua vida, né? Isso não pode acontecer, irmãos. A nova criatura é nova criatura. A velha criatura é aonde os trejeitos, aonde as palavras torpes, né, como diz a Bíblia, aonde, né, as palavras de maldição eram proferidas de forma tão natural, já não fazem parte mais da nossa vida. E se você ainda pratica alguma coisa, né, nesse sentido, procure mudar, né? Peça ajuda para Deus, e todas as vezes que você praticar, peça perdão ao Senhor, e quando você menos perceber, você já não está fazendo mais nada daquilo que você fazia, porque você mudou, porque você é uma nova criatura, porque você é uma pessoa que vive as coisas que são de Deus, que você é uma pessoa que vive as coisas santas, você é uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus, não é verdade? Né? E o Senhor fala assim, não participem daquilo que eles fazem. Olha só o Senhor, né? Né? Não pratique e não participe daquilo que eles fazem. Você já não tem mais lugar nas coisas que são do mundo, aí você tem lugar nas coisas que são de Deus. Quando você for numa festa, por exemplo, que você, sabe, esteja ali se alegrando com as pessoas que estão ali, mas que você saiba, né, que, né, as coisas que estão ali muitas vezes não fazem mais parte da sua vida, né, bebidas, né, bagunças, chacotas, né, coisas desse tipo já não fazem mais parte da sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão entender isso, irmãos. Vão entender isso e vão saber, né, que você zela ali por algo que você acredita. Você acredita, então você pratica. Você acredita, então você age segundo a tua fé e segundo a sua crença, irmãos. Né? Você pratica aquilo que você fala. Você pratica aquilo, né, que você ministra, vamos dizer assim, através das suas palavras, ou através das suas atitudes. Você deve ser esse, sim, que faz essas coisas, né? Que faz essas coisas para a glória do nosso Deus. Uma vez eu fui numa festa de casamento, irmãos, há muitos anos atrás, lá em São Paulo. E aí era uma festa de casamento dos irmãos da igreja. E tinha, inclusive, uma pessoa, né, que era ministro de louvor. Aí a gente chegou na festa lá e tal, e aí nós fomos levados para o segundo andar, assim, do salão. Tinha dois salões, o primeiro andar e o segundo andar. Nós fomos levados para o segundo andar, e era interessante que todos os irmãos ficaram ali, né? Todos os irmãos que chegavam eram enviados para o segundo andar, e a gente ficou até feliz, né? Os irmãos estão tudo aqui, né, tal. Até que começou, né, a bagunça no primeiro andar. Então tinha duas festas, irmãos, uma no segundo andar e uma no primeiro andar, né? A do primeiro andar era uma bagunça só, bebida para lá, bebida para cá, gente gritando, gente falando, e lá em cima os crentes, né, vivendo ali o refrigerante, vivendo ali, né, aquilo que se apresentava naquele momento, né, se procuraram em separar, quando na verdade tinham que procurar viver uma verdade única. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque certamente nós entristeceremos um deles, né? Um deles. E ali, de forma inocente, talvez aquelas pessoas procurassem agradar, né, o mundo e a Deus ali. Né? As pessoas do mundo e as pessoas que viviam ali uma vida de separação a Deus. Né? Só que, infelizmente, isso não é possível. Né? E é interessante porque começou ali e tal, e ali chegou a hora de ir embora, a gente desceu assim as escadas e tal, e ali, de repente, a gente começou a ver aqui, falou, nossa, que é isso daqui? Duas festas, né? É muito interessante, eu jamais me esqueci disso, irmãos. E que você não seja parecido com esse. Quando você
acreditar em algo, que você zele por aquilo que você acredita. Conforme eu tenho dito nesta palavra durante todo esse tempo, seja verdadeiro em relação ao Senhor, né? Seja verdadeiro em relação a Deus, para que a glória de Deus se manifeste em você, em nome de Jesus Cristo, né? E o Senhor fala, porque vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável para Deus. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, muito pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Olha só, irmãos, você viu o apóstolo Paulo falando aqui, né? Que nós devemos o quê? Cuidar, para que não sejamos cúmplices, aliados, né, das trevas, né, entrando em comunhão com este mundo tenebroso, porque as obras das trevas, ele disse aqui, são obras infrutíferas, né? E ele diz assim, olha, muito pelo contrário, reprovem estas obras, ou seja, né, não é uma atitude assim, eu não gosto muito disso, não, mas tudo bem, quem faz tudo bem, não, irmãos. Tem coisas que nós devemos entender que são coisas que vão contra Deus, e não é de qualquer jeito, não é uma opção, pode ou tanto faz, não é assim. Tem coisas que Deus reprova e nós devemos o quê? Também reprová-las. Aquilo que Deus reprova, nós reprovamos. Não, irmãos, não com ofensas e não com um espírito, né, de soberba, mas com um espírito de humildade, né? Com espírito de humildade, simplesmente assim, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas nós procuramos o quê? Ser melhores para Deus. Estamos procurando o quê? Viver uma vida segundo a palavra do Senhor, segundo as orientações de Deus, e esta orientação que Deus dá, né? Que não sejamos cúmplices, não sejamos pessoas que entram em comunhão com as trevas, mas que nós estejamos ali dizendo, não, isso eu não concordo, isso eu não pratico, isso eu não vou fazer, né? Que você tenha essa postura, irmãos. Deus está te ensinando, Deus quer que você viva uma vida verdadeira, Deus quer que você seja salvo, Deus quer que você tenha uma vida, né, íntegra na presença dEle, né? Sempre com sabedoria, que eu sempre digo, né, nosso Deus é sábio, né? E a Bíblia continua, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, né? Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olha só, irmãos, né? Olha só o que Deus está falando para a sua igreja. Essa carta foi endereçada à igreja em Éfeso. A igreja, desperta, acorda você que está dormindo, acorda, porque as coisas são de Deus, elas são verdadeiras, as coisas são de Deus, são santas, as coisas que são de Deus, elas são manifestas na humanidade nos dias de hoje. Desperta, levante-se dentre os mortos, como disse o Senhor, né? Levante-se, é uma palavra de exortação que Deus quer. Deus está te falando hoje, Deus está te ensinando hoje, Deus está falando coisas muito profundas hoje, de posturas, de entendimento, né? De decisões que você tem que tomar, de decisões na sua vida cotidiana, na sua vida diária, para você viver as coisas que são de Deus, não abrir mão de viver as coisas que são de Deus. Você, irmãos, você é esse que Deus deseja que tenha uma vida diferente. Você é esse que Deus deseja que tenha uma vida separada para Ele, uma vida voltada para Ele. Desperta, desperta então, desperta, né? Se levanta dentre os mortos, para que a luz de Cristo brilhe em você, para que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida e você seja uma pessoa que exala o perfume de Cristo, que
profetiza as palavras de Cristo, né? E que você age segundo, né, o coração e segundo as atitudes de Cristo, né? E aí sim, nós seremos pessoas aprovadas pelo Senhor. Nós sejamos pessoas aprovadas por Deus, né? Só para terminar, irmãos, Deus fala assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E não se embriaguem de vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu aqui Deus falando, né, irmãos? A palavra de Deus não pode ser anulada. Não adianta você ficar pensando aí, né, que eu estou exagerando. Não adianta você estar pensando aí, né, que o que eu estou falando aqui é impossível de acontecer. Deus está falando aqui, olha, toma cuidado com a maneira que vocês vivam. Não vivam como tolos, mas vivam como sábios. Deus deseja exatamente que você viva como Paulo escreveu nesta palavra. Como Paulo orientou a igreja nesta palavra. Chamou de mortos aqueles que estão dormindo e vivendo uma ilusão e uma mentira nas suas vidas. Chamou de mortos. Ele chamou de mortos. Não é uma palavra, irmãos, uma palavra branda, não é uma palavra que nós possamos desprezar. É uma palavra de orientação, de exortação, e é uma palavra de alerta do nosso Deus. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. Procurem compreender qual é a vontade de Deus, disse o apóstolo Paulo aqui, e que a nossa vida seja uma vida, né, cheia do Espírito Santo, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o nosso coração. Talvez você estivesse pensando assim, eu preferia estar naquela festa lá no andar de baixo, né? Deus falou aqui, ó, entre vocês, salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor com todo o seu coração. Louvando a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Eu sempre falo assim, às vezes nós podemos estar até em determinado lugar, mas nós não entramos em comunhão com aquilo que não é de Deus. Você está me compreendendo? Né? Você está me compreendendo? Então nós somos de Cristo. E nós exalamos e demonstramos isso. Não, irmãos, volto a dizer, por petulância, por orgulho, ou porque nós somos melhores do que ninguém. Mas, né, a Bíblia até diz, né, os últimos serão os primeiros. Quem sabe em determinado lugar que você vai, por respeito a determinadas pessoas, né, essas pessoas se converterão um dia, né? E verão aquilo que você vive, e até por conta do seu testemunho, da sua postura, que você vai em determinados lugares, né? Então, que você tenha isso no seu coração, que você viva isso no seu coração, né? E que o nome de Deus seja engrandecido na sua vida todos os dias, né? Para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Senhor. Como você vê, nosso Deus está preocupado conosco. E que nós sejamos pessoas que entendam a verdade e pratiquemos a verdade. Então dê ouvidos a esta palavra, em nome do Senhor. Eu vou orar por você agora e Deus vai te abençoar, como tem te abençoado. Deus já te abençoou hoje e Deus vai continuar te abençoando agora, durante esta oração. Feche os seus olhos aí onde você está agora, em nome de Jesus.
Filho do Deus vivo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, labassuriambaricambalabassuricambalabacheias. Deus fiel e verdadeiro, Senhor. Deus que é a nossa justiça, Senhor, que é a nossa paz. Deus que tem falado conosco, Senhor. Deus que nos tem enchido com teu Espírito Santo, Senhor. Eu rogo a ti em nome de Jesus, Senhor. Leva esta palavra, Senhor, ao coração do homem, Senhor. Porque se ela não estiver lá, Senhor, da glória, bricandalabassuria, suricambalabassurianda, rixalamanaya, serevicambalabassuricandarabacheias. Se ela não estiver lá, Senhor, oh Deus vive, Senhor dos exércitos, Pai, ela não terá efeito, Senhor. Crava no coração do teu povo esta palavra, Senhor, para que vivam a tua verdade e que vivam, Senhor, da glória, Pai, o teu poder, Senhor. Deus vive, Senhor do universo, Pai, manifesta-te, Senhor, com poder sobre a tua igreja, para que nós sejamos completamente envolvidos pelo poder da tua palavra, que hajam mudanças de atitudes, Senhor, que hajam mudanças, Senhor, de pensamento, Senhor, que hajam mudanças de palavras, Senhor, que aquele que pensava, Senhor, da glória, Pai, oh, Senhor Deus, que podia viver uma vida, Senhor, uma vida segundo, Senhor, os seus pensamentos e segundo a sua sabedoria, achando que te agradava, Senhor, que esta palavra venha revelar a verdade, Senhor, que esta palavra venha, Senhor, da glória, ministrar a verdade ao coração, Senhor. Tira o engano e a mentira de Satanás, Senhor. Tira, Senhor, toda a frieza da alma, do corpo, Senhor. Tira porque tu és Deus forte e poderoso, Senhor. Tu podes, Senhor, anular, Senhor, todo o mal, Senhor. Tu podes agora, Senhor, da glória, Pai, dar uma nova vida, transformar as vidas em novas criaturas, verdadeiramente, Senhor. Pai, tira a prisão, a corrente, Senhor. Libera dos olhos, dos ouvidos, Senhor, de toda a terra, Pai, a cegueira, a surdez espiritual, Senhor. Que haja mudança, que haja, Senhor, da glória, transformação, Senhor. Papai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então abençoa a tua igreja, lavassúbia. Abençoa este povo, lavassuriambaricambalabacheias. Abençoa, Senhor, aquele que está, Senhor, aflito. Aquele que está, Senhor, da glória, incomodado agora, Senhor, com as tuas atitudes. Mostra o caminho, Senhor, e mostra que é possível, Senhor, porque tu és presente, o Deus fiel que não abandona o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Deus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo estas vidas que me ouvem agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Com certeza você está abençoado, irmãos. Eu não tenho dúvida de que você está abençoado pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.